Quando Dona Benedita ouviu as palavras do seu sobrinho Lucas, suas mãos pararam de tremer, não de medo, mas de algo que ninguém ali esperava, porque nenhum deles sabia o que o advogado estava prestes a revelar. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber o que ocorreu 3 dias antes, na véspera de Natal, quando ainda havia esperança. Dona Benedita tinha 68 anos, pele escura como a garapa que adoçava suas manhãs. Cabelos brancos presos em um coque que sua mãe lhe ensinou a fazer quando tinha 7 anos. Um corpo grande que carregava 6 décadas de trabalho, de cuidar de outros, de cozinhar para famílias que não eram a sua. Vivia sozinha em uma casa pequena no Brás, 2 quartos, um banheiro com goteiras, uma cozinha onde o cheiro de feijão e arroz nunca desaparecia por completo. Era tudo o que tinha, e era suficiente. Ou, pelo menos, era o que dizia para si mesma. Naquela manhã de véspera, Benedita acordou antes do sol nascer, como sempre. Seu corpo não conhecia outra maneira de funcionar, depois de 40 anos trabalhando como cozinheira em casas alheias. Mas hoje era diferente. Hoje era Natal. E pela primeira vez em 3 anos havia sido convidada. A mensagem de Lucas, seu sobrinho mais velho, havia chegado 2 semanas antes. Uma mensagem curta, quase fria. Mas era um convite. Era isso o que importava. Dindinha, venha para a ceia de Natal. Descerá na minha casa, expirado 8. Benedita leu essa mensagem 27 vezes. Conhecia o número exato porque cada vez que a lia, sentia algo quente no peito, algo que se parecia perigosamente com esperança. Ela havia criado Lucas, Guilherme, Mariana, os 4 sobrinhos de sua irmã Neide, que morreu em um acidente quando o mais novo tinha apenas 6 anos. Benedita nunca teve filhos próprios, nunca se casou, dedicou sua vida a cuidar dos filhos dos outros. E quando sua irmã morreu, cuidou dos seus como se fossem seus. Levou-os para a escola, preparou-lhes a comida, contou histórias para dormir, secou-lhes as lágrimas, ensinou-os a amarrar os sapatos, a dizer por favor e obrigado, a respeitar os mais velhos, e quando cresceram, um a um, foram se esquecendo dela, se alguma vez sentiu que o mundo lhe deu as costas depois de tudo o que deu. Este vídeo é para você. Fique até o final. Porque o que aconteceu com Dona Benedita vai mudar a forma como você vê as pessoas invisíveis. Naquela manhã, Benedita abriu seu guarda-roupa e olhou a única roupa decente que tinha. Um vestido de chita, com flores coloridas. Ela o havia comprado há 15 anos para o batizado da filha de Mariana. Estava um pouco gasto nos cotovelos. A cor já não era tão vibrante, mas era o melhor que tinha. Tirou-o do cabide com cuidado. Cheirou-o. Ainda guardava um pouco do perfume barato que usava em ocasiões especiais. Passou-o a ferro 3 vezes, assegurando-se de que não ficasse nenhuma ruga. Depois, foi ao banheiro. Olhou-se no espelho rachado que pendia sobre a pia. Viu as rugas, as manchas na pele. O cabelo que se havia tornado completamente branco nos últimos 5 anos. O corpo que já não era o de antes. Mas também viu algo mais. Viu a mulher que havia sobrevivido. A mulher que havia criado 4 meninos sem pedir nada em troca. A mulher que ainda estava aqui, ainda respirando, ainda esperando. Dindinha, disse a si mesma, usando o apelido que seus sobrinhos lhe haviam dado quando eram pequenos. Hoje você vai estar com sua família. Passou todo o dia se preparando. Banhou-se com o sabonete especial que guardava para ocasiões importantes. Passou creme nas mãos rachadas por anos de lavar pratos. Maquiou-se levemente. Só um pouco de batom rosa que havia comprado em promoção.
e quando o sol começou a se pôr, vestiu o vestido de chita, os únicos sapatos fechados que tinha, e saiu de sua casa com um prato de pudim de tapioca que havia preparado na noite anterior. Pudim de tapioca, a receita de sua avó, a sobremesa favorita de Lucas quando era menino. O táxi a deixou em frente à mansão de Lucas às 7h45, 15 minutos antes da hora, porque chegar atrasada seria uma falta de respeito. Benedita ficou parada em frente ao portão por um longo momento, olhando a casa. Era enorme, 3 andares, jardins perfeitamente cuidados, luzes de Natal decorando cada janela, carros de luxo estacionados na entrada. Um mundo completamente diferente do seu. Lucas era empresário. Tinha 4 restaurantes na cidade. Ganhava mais dinheiro em um mês do que ela havia ganho em toda a sua vida. E, no entanto, há 20 anos, quando Lucas era um adolescente magro e assustado que acabava de perder a mãe, foi Benedita quem o abraçou. Foi Benedita quem lhe disse que tudo ficaria bem. Foi Benedita quem lhe preparou sopa quando estava doente e o ajudou com as tarefas quando não entendia matemática. Respirou fundo, apertou o prato de pudim contra o peito e caminhou em direção à porta. O primeiro sinal de que algo estava errado chegou antes que tocasse a campainha. Escutou risadas lá dentro, música, vozes alegres. Uma festa em pleno apogeu e, quando a porta se abriu, não foi Lucas quem a recebeu. Foi Fernanda, a esposa de Lucas. Uma mulher loira de 42 anos que sempre olhava para Benedita como se fosse algo que havia pisado na rua. "Ah", disse Fernanda, seu sorriso desaparecendo por um segundo antes de voltar. Plástico como sempre. "Você chegou." Não disse bem-vinda. Não disse que bom te ver. Não disse entre. Apenas você chegou. Como se a chegada de Benedita fosse um problema que tinha que manejar. "Trouxe pudim de tapioca", disse Benedita, estendendo o prato. "É a receita da minha avó, o favorito de Lucas quando era menino." Fernanda olhou o prato como se contivesse veneno. "Ah", disse, "que amável. Severina, venha aqui." Uma mulher apareceu atrás de Fernanda, também negra, também mais velha, embora mais jovem que Benedita. Uniforme de empregada doméstica, avental branco sobre vestido azul. "Leve isto para a cozinha", ordenou Fernanda, passando o prato sem sequer olhá-lo. "E assegure-se de que fique longe das sobremesas de verdade." Severina pegou o prato. Seus olhos se encontraram com os de Benedita por um segundo. Havia algo ali, algo que parecia desculpa, algo que parecia reconhecimento. Mas não disse nada. Apenas assentiu e se foi. "Bom", disse Fernanda, cruzando os braços. "Pode entrar, mas tente não atrapalhar. Temos convidados importantes." Benedita entrou na mansão. O lar era ainda mais impressionante por dentro. Lustres de cristal, móveis que provavelmente custavam mais que sua casa inteira, uma árvore de Natal de 3 metros, decorada com esferas douradas e luzes que piscavam em perfeita sincronia. E gente, muita gente, homens de terno, mulheres com vestidos brilhantes e joias que refletiam a luz. Taças de champanhe, risadas educadas, conversas sobre férias na Europa e investimentos na bolsa. Ninguém olhou para Dona Benedita. Era como se ela fosse invisível. Caminhou entre os convidados procurando seus sobrinhos. Encontrou Guilherme primeiro, o segundo dos irmãos, 44 anos, advogado, sempre o mais sério dos 4. "Guilherme", disse Dona Benedita, tocando seu braço. Ele se virou. Por um segundo,
Algo cruzou seu rosto. Algo que poderia ter sido vergonha, ou incomodidade, ou ambas. Dindinha, disse ele, sua voz baixa. A senhora veio. Fui convidada, disse Dona Benedita, tentando sorrir. Ah, sim, claro. Guilherme olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Escuta, estou no meio de uma conversa importante. Te vejo depois. E se foi, sem um abraço, sem uma pergunta sobre como ela estava, sem nada. Dona Benedita ficou parada ali, no meio daquela festa cheia de gente, sentindo o peso do seu vestido de chita, sentindo como todos os olhares passavam através dela, como se ela não existisse. Mas não foi embora, porque ainda tinha esperança. Encontrou Mariana perto da árvore de Natal, a mais jovem dos 4 irmãos, 42 anos. Sempre havia sido a mais carinhosa com Dona Benedita, a que às vezes ligava para perguntar como ela estava, a que às vezes lembrava do seu aniversário. Dindinha Benedita, disse Mariana, e seu sorriso pareceu genuíno. A senhora veio. Vim, disse Dona Benedita, e pela primeira vez naquela noite, sentiu algo de calor. Que bom, disse Mariana, mas rapidamente olhou por cima do ombro, como se estivesse vigiando algo, ou alguém. Escuta, Dindinha, as coisas estão um pouco complicadas esta noite. Lucas e Fernanda têm convidados muito importantes, sócios de negócios. Talvez fosse melhor se a senhora ficasse um pouco mais no fundo, como os móveis velhos que não quer que os convidados vejam. Está bem, disse Dona Benedita. Embora não estivesse bem, nada estava bem. Mariana lhe deu um abraço rápido, quase mecânico, e se foi atender a outros convidados. Se esta história está te fazendo sentir algo, seja raiva, tristeza ou reconhecimento, então você sabe exatamente do que estou falando. Use o super obrigado se quiser apoiar que continuemos contando histórias de pessoas invisíveis. Cada centavo ajuda a dar-lhes voz. Dona Benedita ficou em uma esquina do salão durante a seguinte hora. Ninguém lhe falou. Ninguém lhe ofereceu uma bebida. Ninguém lhe perguntou se queria sentar. Quando um garçom passou com uma bandeja de salgadinhos, nem sequer a olhou. Ela observou tudo do seu cantinho. Observou Lucas rindo com seus sócios, contando histórias de suas viagens de negócios. Observou Fernanda movendo-se entre os convidados como uma rainha, recebendo elogios pela decoração. Observou Guilherme discutindo política com homens de ternos caros. Observou Mariana evitando olhá-la. E se perguntou, não pela primeira vez, onde havia ficado a família que ela havia criado? Onde estava o menino que lhe dizia, Dindinha, conta um causo antes de eu dormir? Onde estava a menina que lhe pedia que lhe ensinasse a cozinhar pudim de tapioca? Onde estavam os adolescentes que corriam para abraçá-la quando chegava de visita? Se haviam ido. Todos se haviam ido. E em seu lugar havia adultos que a olhavam como uma lembrança incômoda de tempos que preferiam esquecer. Às 10 da noite, serviram o jantar, uma mesa longa, elegante, com 30 lugares perfeitamente dispostos. Toalhas brancas, pratos de porcelana, taças de cristal, um banquete digno de reis. Dona Benedita procurou seu lugar. Não havia nenhum. Com licença, disse a um dos garçons. Onde eu me sento? O garçom a olhou de cima a baixo. Seu vestido de chita, seus sapatos gastos, seu corpo que claramente não pertencia àquele mundo. Sinto muito, senhora, disse ele, mas a mesa está completa.
Só há lugares para os convidados. Mas eu sou convidada, disse Dona Benedita. O garçom franziu a testa, confuso. Espere aqui. Foi procurar alguém. Minutos depois, voltou com Fernanda. Que acontece? Perguntou Fernanda. Sua voz tensa. Esta senhora diz que é convidada, disse o garçom. Fernanda suspirou, como se Dona Benedita fosse um problema que tinha que resolver. Olha, disse, dirigindo-se a Dona Benedita com um tom que usaria com uma criança lerda. A mesa está cheia. São 30 lugares para 30 convidados. Não podemos simplesmente adicionar mais cadeiras. Mas Lucas me convidou, disse Dona Benedita. Sim, claro, para que a senhora viesse cumprimentar, não para que ficasse para jantar. As palavras golpearam Dona Benedita como um tapa. Para que viesse cumprimentar. Como se fosse um bicho de estimação que traz para mostrar e depois se guarda. Fernanda se inclinou um pouco mais perto, falando em voz baixa para que os outros convidados não escutassem. Escuta, disse, não temos espaço para a senhora aqui. A senhora entende, verdade? Este é um jantar importante. Há pessoas de negócios, pessoas que importam. E a senhora? Bem, a senhora não exatamente se encaixa. Dona Benedita sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. 40 anos. Havia passado 40 anos cuidando desta família. Havia sacrificado sua juventude, seus sonhos, sua possibilidade de ter sua própria família. E agora lhe diziam que não se encaixava, que não importava. Fernanda meteu a mão na sua bolsa e sacou uma nota. Toma, disse, estendendo-a para Dona Benedita. Para o Uber. Tem um ponto a 2 quadras. Feliz Natal. E se foi, sem esperar resposta. Sem olhar para trás. Dona Benedita ficou ali, parada no meio daquela mansão cheia de gente, segurando uma nota de R$ 50 na mão. 68 anos de vida. 40 anos de serviço a esta família. E tudo o que recebia eram R$ 50 para um Uber. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte veio quando procurou seus sobrinhos. Lucas estava na cabeceira da mesa, servindo vinho a seus convidados. Olhou para ele, esperando que notasse o que estava acontecendo, que dissesse alguma coisa, que a defendesse. Ele a viu. Seus olhos se encontraram por um segundo. E depois olhou para outro lado, como se não a conhecesse. Guilherme estava a 3 cadeiras de distância. Também a viu. Também olhou para outro lado. E Mariana, a que sempre havia sido a mais carinhosa. Mariana a olhou com algo que parecia tristeza, mas não disse nada. Não se levantou. Não a defendeu. Nenhum deles o fez. Dona Benedita caminhou para a porta principal. Cada passo se sentia como se caminhasse sobre vidros quebrados. Cada respiração era um esforço. O vestido de chita que havia passado 3 vezes naquela manhã agora se sentia como uma zombaria. Quando chegou à porta, uma mão a deteu. Dona Benedita era Severina, a empregada, a que havia provado o pudim de tapioca. Tome, disse Severina, deslizando algo na mão de Dona Benedita. É o pudim. Guardei antes que jogassem fora. Jogassem fora? Repetiu Dona Benedita. Severina baixou o olhar. Dona Fernanda disse que jogassem no lixo, mas eu não fiz. É bom demais para desperdiçar. Dona Benedita olhou o pequeno recipiente em suas mãos. Seu pudim, a receita de sua avó, a sobremesa que ela havia feito com amor para sua família.
iriam jogar fora. Dona Benedita, disse Severina em voz baixa, sinto muito. A senhora não merece isso. Ninguém merece isso. Benedita a olhou. Duas mulheres negras, duas mulheres invisíveis, em um mundo que preferia não vê-las. Obrigada, disse Benedita, e abriu a porta e saiu para a noite. Não havia Uber esperando. Ninguém tinha chamado um. A nota de R$ 50 era uma mentira. Ou talvez fosse a verdade. Era tudo o que ela valia para eles. Caminhou até o ponto de ônibus mais próximo. Sozinha. No Natal. Com um recipiente de pudim de tapioca nas mãos. E o coração partido no peito. E essa foi a noite em que Dona Benedita deixou de esperar. O que ninguém sabia, nem Mariana, nem Lucas, nem nenhum dos que a haviam humilhado naquela noite. Era que em 3 dias tudo ia mudar, porque às vezes o karma demora, mas nunca esquece. E desta vez, o karma vinha com um terno de advogado e um testamento de $60 milhões. Benedita passou o Natal sozinha em sua casa pequena do Brás. Sozinha com seu gato velho que se chamava Príncipe. Sozinha com uma ceia que havia preparado para uma pessoa, porque sabia, no fundo, sempre soube, que ninguém mais viria. Comeu o pudim de tapioca sentada em sua cadeira de plástico, olhando a televisão que mostrava famílias felizes celebrando juntas. Cada imagem era como sal em uma ferida aberta. Mas não chorou. Havia aprendido há muito tempo que as lágrimas não mudavam nada. As lágrimas não faziam com que as pessoas te amassem. As lágrimas não faziam com que se lembrassem de tudo o que você havia feito por elas. Assim, simplesmente se sentou ali, comendo pudim de tapioca, olhando a televisão, fingindo que estava bem, à 1 da manhã, quando a televisão já só mostrava infomerciais sobre panelas mágicas. Benedita se levantou de sua cadeira e foi para o seu quarto. Abriu o armário. Sacou uma caixa de sapatos velha que guardava na prateleira mais alta. A caixa estava coberta de pó. Não a abria há anos. Dentro havia fotos. Fotos de outra época, de outra vida. A primeira foto que sacou era de 2 crianças. Uma menina de 8 anos com tranças e um vestido de chita com flores coloridas. Um menino de 6 anos com um sorriso que ocupava todo o seu rosto. Benedita e Expedito, seu irmão. Seu irmão que havia ido para os Estados Unidos há 40 anos, buscando uma vida melhor. Seu irmão que havia prometido voltar rico e levá-la com ele. Seu irmão que deixou de escrever depois de 5 anos. Seu irmão que, segundo os boatos que chegavam de conhecidos, havia morrido pobre e sozinho em algum hospital de Miami. Expedito. Benedita passou os dedos pela foto, pelo rosto de seu irmão pequeno. O menino que a seguia a todas as partes. O menino que lhe dizia: Dindinha, você é a pessoa mais boa do mundo. Onde você está agora, Expedito? Sussurrou. Por que me deixou sozinha? Não esperava resposta. As fotos não falam. Os mortos não contestam. Ou assim, creia. O que você faria se alguém te tratasse como trataram a Dona Benedita? Você ficaria calado? Gritaria? Iria embora para nunca mais voltar? Ou esperaria? Porque às vezes, a melhor vingança não é a que você busca, é a que te encontra. No dia 26 de dezembro, Benedita despertou com o som de batidas em sua porta. Não era uma batida normal. Era insistente, urgente, como se alguém precisasse entrar desesperadamente. Benedita se levantou da cama com dificuldade.
Seus ossos protestavam cada manhã um pouco mais. Caminhou até a porta, abrindo apenas uma fresta. Dona Benedita Oliveira de Souza? Era uma pergunta, mas soava como uma afirmação. Na porta havia um homem, alto, elegante. Terno cinza escuro que provavelmente custava mais que todos os móveis de sua casa. Cabelo grisalho penteado para trás. Olhos castanhos que transmitiam uma seriedade quase solene. "Quem pergunta?", disse Benedita, sem abrir a porta completamente. "Meu nome é Samuel Noronha", disse o homem. "Sou advogado. Tenho informações sobre seu irmão, Expedito Oliveira de Souza." Benedita sentiu que o mundo parava. Expedito, seu irmão. O irmão que cria um morto. Que tipo de informação? Conseguiu dizer. "Informação importante", disse o advogado. "Posso entrar?" "O que tenho que lhe dizer não deveria ser escutado na porta." Benedita duvidou por um momento. Toda a sua vida lhe haviam ensinado a desconfiar de estranhos. Especialmente de estranhos com ternos caros que prometiam coisas boas demais. E mais algo nos olhos desse homem lhe dizia que isto era real, que isto era importante, que isto ia mudar tudo. Abriu a porta. O advogado entrou em sua casa pequena. Olhou ao redor sem julgar, sem essa expressão de nojo que Mariana havia tido, apenas observando, catalogando. "Posso me sentar?", perguntou. Benedita apontou para a cadeira de plástico, a única cadeira decente que tinha. O advogado se sentou, abriu uma maleta de couro que carregava, sacou uma pasta grossa cheia de documentos. "Dona Benedita", disse, "seu irmão Expedito faleceu há 3 meses, em Miami, Flórida." Benedita assentiu. Já o sabia. Ou ao menos suspeitava. "O que provavelmente não sabe", continuou o advogado, "é que seu irmão não morreu pobre. De fato, morreu sendo um dos homens mais ricos da Flórida." Benedita riu. Uma risada curta, seca, sem humor. "Está brincando", disse. "Nunca brinco sobre dinheiro, Dona Benedita. E menos sobre a quantidade de dinheiro de que estamos falando." O advogado sacou um documento da pasta. Estendeu-o para ela. "Seu irmão construiu um império imobiliário em Miami. Comprava propriedades baratas, as renovava, as vendia por 10 vezes seu valor. Fez isto durante 35 anos. E quando morreu, seu patrimônio líquido era de aproximadamente 80 milhões de dólares. Benedita olhou o documento. Os números nadavam frente aos seus olhos. Não podiam ser reais. Nada disso podia ser real. "E aqui", disse o advogado, sacando outro documento, "está o testamento." Benedita pegou o papel com mãos trêmulas. As palavras dançavam, mas algumas ficaram gravadas em seu cérebro. "Eu, Expedito Oliveira de Souza, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo 90% do meu patrimônio à minha irmã, Benedita Oliveira de Souza, a mulher que me criou quando nossos pais não podiam, a mulher que me deu seu último pão para que eu pudesse comer, a mulher que me disse que buscasse uma vida melhor, ainda que isso significasse deixá-la para trás. Ela é a única família que tive e merece tudo o que tenho." Benedita deixou de ler. Suas mãos tremiam tanto que o papel rangia. "Isso não pode ser real", sussurrou. "É muito real", disse o advogado. "Estive tentando localizá-la durante 3 meses. Seu irmão nunca atualizou seu endereço nos registros. Só tinha este endereço antigo. Tive que contratar investigadores particulares para encontrá-la. Mas", disse Benedita, sua voz apenas um sussurro, "por que eu? Por que não? Não sei.
Alguém mais? O advogado sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque seu irmão nunca a esqueceu, Dona Benedita. Tenho cartas que ele escreveu, mas nunca enviou. Centenas de cartas falando da senhora, de como sentia saudade, de como queria voltar. Mas tinha vergonha, porque no princípio não tinha nada. E depois, quando teve tudo, teve medo de que pensassem que só voltava por ostentação. Cartas, repetiu Benedita. O advogado assentiu. Sacou um pacote grande da pasta. Sobres amarelados, atados com uma fita vermelha. Estas são para a senhora, disse. Ele as guardou todas, cada uma que escreveu, mas nunca teve coragem de enviar. Benedita tomou o pacote como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Porque era a prova de que seu irmão a havia amado, de que não a havia esquecido, de que, em algum lugar do mundo, alguém havia pensado nela todos esses anos. As lágrimas chegaram então. 40 anos de lágrimas contidas. 40 anos de sentir-se abandonada, esquecida, invisível. Mas estas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Há um último detalhe, disse o advogado, esperando que Benedita se acalmasse um pouco. O testamento especifica que os 10% restantes vão para a caridade, organizações que ajudam idosos abandonados. E há uma cláusula especial. Qual cláusula? Perguntou Benedita, secando os olhos. Nenhum familiar biológico da senhora, exceto a senhora mesma, receberá um centavo desta herança. Seu irmão foi muito específico a respeito. Disse que os únicos parentes que a senhora tem são os filhos de sua irmã Neide e que esses filhos não merecem nada porque a abandonaram quando mais precisava. Benedita ficou gelada. Como sabia disso? Seu irmão a vigiava. Dona Benedita, não pessoalmente, mas tinha gente. Sabia quando a tratavam mal, sabia quando a ignoravam, sabia tudo e por isso deixou instruções muito claras. Este dinheiro é seu, só seu, e de mais ninguém. Benedita olhou as cartas em suas mãos, olhou os documentos na mesa, olhou o advogado com seu terno caro e sua expressão séria e, de repente, algo mudou dentro dela. Não foi raiva. Não, exatamente. Foi algo mais profundo. Foi a realização de que havia passado toda a sua vida sendo invisível, sendo ignorada, sendo tratada como se não valesse nada. E agora, de repente, valia 60 milhões de dólares. Que faço agora? Ela perguntou, sua voz mais firme do que havia sido em anos. O que a senhora quiser, disse o advogado. É seu dinheiro, sua vida, suas decisões. Benedita pensou na mansão de Lucas, na ceia de Natal de que a haviam expulsado, nos rostos de seus sobrinhos olhando para outro lado enquanto a humilhavam. E pensou no Ano Novo. A família sempre celebrava o Ano Novo na mesma mansão. Era tradição, uma tradição a que ela nunca havia sido convidada, até agora. Senhor Noronha, disse Benedita, tenho um favor que pedir. O advogado levantou uma sobrancelha. Diga! Quero ir a uma festa, mas preciso me ver diferente. Preciso que ninguém me reconheça, até que seja o momento adequado. O advogado sorriu. Desta vez, um sorriso completo. Dona Benedita, Ona, disse, vai ser um prazer ajudá-la. Se pensa que o dinheiro não pode comprar felicidade, tem razão. Mas pode comprar justiça e, às vezes, é exatamente o que se precisa. Os seguintes 4 dias foram os mais surreais da vida de Benedita. O advogado a levou a um banco, não qualquer banco, um banco privado, onde a trataram como rainha, lhe abriram contas, lhe explicaram investimentos, lhe deram cartões de crédito sem limite. Depois a levou a uma loja.
uma loja de roupa em um bairro onde ela nunca se haveria atrevido a entrar, onde os manequins levavam vestidos que custavam mais que um ano de sua aposentadoria. Mas agora podia pagar esses vestidos. Podia pagar 100 desses vestidos, se quisesse. A vendedora a olhou com desconfiança. A princípio, outra mulher negra e gorda entrando em uma loja de luxo, provavelmente pensando em chamar a segurança, até que o advogado mostrou o cartão de crédito. A atitude mudou instantaneamente. De repente, Benedita era: querida senhora, que vestido gostaria de provar? Senhora, trazemos champanhe enquanto espera. Senhora, era asqueroso e, ao mesmo tempo, era revelador. O mundo tratava as pessoas diferente dependendo de quanto dinheiro tinham. E agora Benedita tinha mais dinheiro do que essas vendedoras jamais veriam em suas vidas. Escolheu um vestido azul escuro, elegante, mas não ostentoso. Um vestido que dizia: tenho dinheiro, sem gritar: mirem quanto dinheiro tenho. Depois foi ao salão, arrumou o cabelo, fez as unhas, se maquiou profissionalmente pela primeira vez em sua vida. Quando se mirou no espelho, não reconheceu a mulher que a mirava. Seguia sendo Benedita, seguia sendo negra, seguia sendo gorda, seguia tendo 68 anos. Mas havia algo diferente em seus olhos, algo que não havia estado ali antes. Era poder, não o poder do dinheiro. Ainda que isso também ajudasse, era o poder de saber que valia algo, que sempre havia valido algo e que, finalmente, o mundo ia vê-lo. O 31 de dezembro chegou mais rápido do que o esperado. Benedita vestiu seu vestido novo, seus sapatos novos, suas joias novas. Não muitas joias, só um colar de pérolas que havia pertencido à mãe de Otávio. Sua mãe. Um colar que o advogado havia trazido desde Miami, especialmente para ela. O carro chegou às 9 da noite. Não um táxi, um Mercedes preto com chofer uniformizado. Outro detalhe, cortesia do advogado. Quando o carro se deteve frente à mansão de Lucas, Benedita sentiu um nó no estômago. Era o mesmo lugar onde a haviam humilhado há uma semana. O mesmo lugar onde a haviam tratado como lixo. O mesmo lugar onde seus sobrinhos a haviam mirado e haviam decidido que não valia a pena defendê-la. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela tinha o poder, lista, e perguntou ao advogado, que ia sentado a seu lado no carro. Lista, disse Benedita, e abriu a porta. A mansão estava ainda mais iluminada que no Natal. Luzes por todas as partes, uma árvore gigante no jardim, garçons de uniforme circulando com bandejas de champanhe, música clássica soando desde algum lugar invisível, e gente, centenas de pessoas, mais que na ceia de Natal, muito mais. Benedita baixou do Mercedes com a ajuda do chofer, seus novos sapatos de salto. Tocaram o solo de pedra. Seu vestido azul escuro brilhava sob as luzes. Ninguém a reconheceu. Os convidados a miravam passar com curiosidade. Quem era essa mulher elegante? De onde vinha? Por que chegava em um Mercedes com o chofer, mas ninguém a relacionava com a velha do vestido de chita que haviam expulsado na semana anterior? Ninguém via Dona Benedita, a dindinha invisível. Eles viam alguém mais, alguém importante, alguém que valia a pena olhar. Era incrível o que um vestido caro e um carro de luxo podiam fazer pela percepção das pessoas. Dona Benedita caminhou em direção à entrada. O advogado a seguia 2 passos atrás. Discreto, profissional, pronto para agir quando chegasse o momento. Na porta, um segurança a deteve. Seu nome, senhora... Dona Benedita sorriu. Benedita Oliveira de Souza, disse. Venho ver minha família.
O guarda checou a lista. Franziu a testa. Não a vejo na lista, senhora. Não me surpreende, disse Dona Benedita. Nunca me colocam nas listas. Mas acredite, minha família vai querer me ver. Antes que o guarda pudesse responder, uma voz conhecida veio de dentro. O que está acontecendo aqui? Era Mariana, vestida com um vestido vermelho brilhante, diamantes nas orelhas, uma taça de champanhe na mão. A rainha do seu castelo. Aproximou-se da porta com expressão irritada. Olhou Dona Benedita de cima a baixo e não a reconheceu. Quem é você? Perguntou Mariana. Seu tom o mesmo que usaria com uma vendedora insistente. Dona Benedita sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Não me reconhece, Mariana. O rosto de Mariana mudou. Primeiro, confusão. Depois, surpresa. E, finalmente, horror. Dona, começou, sua voz tremendo. Dona Benedita. Em pessoa, disse Dona Benedita. Vim celebrar o ano novo com minha família. Há algum problema com isso? Mariana abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Atrás dela, outros convidados haviam começado a notar a cena. Sussurros, olhares curiosos. O tipo de atenção que Mariana odiava. Eu, disse Mariana, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia que você viria. Você não está na lista. Não me convidaram, disse Dona Benedita, mas decidi vir de qualquer forma. Espero que não se importe. Não era uma pergunta, era uma declaração. E Mariana, pela primeira vez na vida, não soube o que responder. Dona Benedita entrou na mansão sem esperar permissão. Caminhou entre os convidados como se fosse dona do lugar. Porque, de certa forma, agora podia comprar aquele lugar 10 vezes sem pestanejar. Encontrou Lucas primeiro. Seu sobrinho mais velho estava perto do bar, rindo com um grupo de homens de negócios, copos de uísque, charutos caros, a imagem perfeita do sucesso. Lucas, disse Dona Benedita. Ele se virou, e seu rosto passou pelas mesmas fases que o de Mariana. Confusão, reconhecimento, pânico. Dindinha, disse ele, sua voz apenas um sussurro. O que a senhora está fazendo aqui? Vim celebrar, disse Dona Benedita. É ano novo. Devo estar com minha família. Não acha? Os homens que rodeavam Lucas os olhavam com curiosidade. O ambiente havia se tornado tenso. Podemos conversar em particular, disse Lucas, pegando Dona Benedita pelo braço. Não, disse Dona Benedita, soltando-se. Acho que o que tenho a dizer deveria ser ouvido por todo mundo. Lucas empalideceu. Dindinha. Por favor. Por favor. O que, Lucas? Por favor, não te envergonhe na frente dos seus amigos ricos. Por favor, não conte a eles como me expulsou da sua casa no Natal. Por favor, não lhes diga que me deu R$ 50 para um táxi e me disse que eu não me encaixava. Os sussurros haviam se tornado silêncio absoluto. Todos olhavam. Todos escutavam. Não foi. Começou Lucas. Não foi o quê? Interrompeu Dona Benedita. Não foi humilhante. Não foi cruel. Ou não foi a pior experiência da minha vida. Porque te asseguro que foi todas essas coisas. A multidão havia crescido. Guilherme e Mariana haviam aparecido. Mariana estava ao fundo, seu rosto vermelho de vergonha ou raiva. Era difícil saber. Eu te criei, continuou Dona Benedita, sua voz firme. Criei todos vocês. Quando sua mãe morreu, eu estive aí. Quando não tinham comida, eu cozinhava com o pouco que tinha. Quando estavam doentes, eu passava noites sem dormir cuidando de vocês. E como me pagaram? Me expulsando da sua casa no Natal como se eu fosse lixo. Dona Benedita, disse Mariana,
dando um passo à frente. Sentimos muito. Não devíamos. Não, interrompeu Dona Benedita. Não deviam, mas fizeram. E agora vão escutar o que tenho a dizer. Virou-se para o advogado, que havia permanecido em silêncio todo este tempo. Doutor Noronha, disse, por favor. O advogado assentiu. Deu um passo à frente. Tirou um documento da sua maleta. Damas e cavalheiros, introdisse, sua voz profissional ressoando no silêncio. Meu nome é Samuel Noronha. Sou advogado de sucessões internacionais e tenho a honra de representar a senhora Benedita Oliveira de Souza, herdeira universal do patrimônio de Otávio Oliveira de Souza. O silêncio se fez ainda mais profundo. Quem diabos é Otávio Oliveira de Souza? Perguntou Lucas. Meu irmão, disse Dona Benedita, seu tio-avô. Aquele que todos pensavam que havia morrido pobre nos Estados Unidos. Lucas franziu a testa. E isso o que tem a ver conosco? O advogado sorriu. O senhor Otávio faleceu há 3 meses, disse, deixando um patrimônio de aproximadamente 80 milhões de dólares, dos quais 90%, ou seja, 72 milhões de dólares, foram deixados integralmente à sua irmã, a senhora Benedita. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o vento lá fora. 72 milhões de dólares. As palavras ficaram flutuando no ar como algo irreal. Mariana foi a primeira a romper o silêncio. Isso é ridículo, disse, sua voz aguda. Isso não pode ser verdade. Posso lhe assegurar que é muito verdade, disse o advogado. Tenho todos os documentos aqui. Certificados de herança, extratos de conta, escrituras de propriedades em Miami. Tudo perfeitamente legal e verificável. Os rostos dos sobrinhos haviam passado por várias fases. Choque, incredulidade. E agora, algo mais. Algo que Dona Benedita reconheceu imediatamente. Ganância. Dindinha, disse Lucas, seu tom mudando completamente. Dindinha, eu sinto muito o do Natal. Foi um mal-entendido. Mariana não devia ter te tratado assim. Eu? Não devia, interrompeu Dona Benedita. Mas você também não disse nada. Nenhum de vocês disse nada. Tínhamos convidados importantes, tentou explicar Guilherme. Não era o momento. Não era o momento para defender a mulher que criou vocês, disse Dona Benedita. Mas é o momento para pedir perdão agora que ela tem dinheiro. Não é assim, disse Mariana. Dindinha, nós te amamos. Sempre te amamos. Me amam, repetiu Dona Benedita. Me amam tanto que me deixaram sozinha no Natal. Me amam tanto que nem sequer me ligaram para saber se eu havia chegado bem em casa. Me amam tanto que tive que passar a noite mais importante do ano comendo sozinha frente a uma televisão. As lágrimas haviam começado a cair pelas bochechas de Mariana. Sinto muito, disse. De verdade, sinto muito. Dona Benedita a olhou. De todos os seus sobrinhos, Mariana era a única que parecia realmente arrependida. A única que parecia entender o que havia feito. Mas isso não mudava nada. O testamento do meu irmão é bem claro, disse Dona Benedita. Nenhum familiar de sangue meu, exceto eu mesma, receberá nada dessa herança. Lucas sabia como vocês me tratavam. Ele tinha gente que o mantinha informado e decidiu que nenhum de vocês merecia um centavo. Os rostos mudaram de novo. A cobiça se transformou em raiva. Isso é injusto, disse Lucas. Somos família. Família, repetiu Dona Benedita, saboreando a ironia da palavra.
Família era o que éramos. Quando eu criava vocês, quando eu cozinhava, quando eu cuidava dos seus machucados. Mas faz muito tempo que deixaram de me tratar como família. Podemos impugnar o testamento, disse Guilherme, o advogado da família. Há formas legais de... Podem tentar, interrompeu o advogado Noronha. Mas eu aviso, sou um dos especialistas em sucessões internacionais mais renomados do continente. E este testamento está blindado, reconhecido em 3 países, com cláusulas anti-impugnação. Seu irmão era um homem muito inteligente, Dona Benedita. Se assegurou de que ninguém pudesse tirar o que ele lhe deixou. Guilherme fechou a boca. Dona Benedita olhou ao redor, para os convidados que observavam em silêncio, para seus sobrinhos que a encaravam com uma mistura de raiva e desespero, para Mariana, cujo rosto estava tão vermelho que parecia prestes a explodir, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não é vingança o que eu busco, disse Dona Benedita, sua voz mais suave agora. Não vim aqui para humilhá-los, como vocês me humilharam. Vim para que soubessem a verdade, para que entendessem que pessoas invisíveis também têm valor, que as dindinhas idosas, que são expulsas das festas, também merecem respeito. Ela fez uma pausa. E vim para me despedir. Se despedir? Perguntou Mariana. Eu vou para Miami, disse Dona Benedita. Conhecer o lugar onde meu irmão viveu todos esses anos. Ver as propriedades que agora são minhas. Começar uma vida nova. Mas, Dindinha, disse Lucas, dando um passo à frente, não pode ir embora assim. Nós somos sua família. Podemos consertar as coisas. Não mais, disse Dona Benedita. Não somos mais família. Vocês deixaram de ser, quando decidiram que eu não me encaixava no mundo brilhante de vocês. Ela se virou em direção à porta, mas antes de sair, parou. Tem mais uma coisa, disse. Olhou para o fundo da mansão, onde os empregados estavam parados, observando a cena com expressões que misturavam surpresa e algo que parecia satisfação. Severina, chamou Dona Benedita. A empregada doméstica se aproximou lentamente. Ainda vestia seu uniforme. Ainda tinha aquela expressão de alguém acostumado a ser invisível. Sim, senhora, disse Severina. Você guardou meu pudim de tapioca outro dia, disse Dona Benedita, quando todos os outros iam jogá-lo no lixo. Sim, senhora, disse Severina confusa. Dona Benedita sorriu. Isso me mostrou que você é uma pessoa boa, uma pessoa que vê os outros, uma pessoa que vale a pena conhecer. Tirou um cartão da bolsa, estendeu para Severina. Este é meu número, disse. Quando terminar de trabalhar aqui, me ligue. Tenho uma oferta para você. Severina pegou o cartão com mãos trêmulas. Que tipo de oferta? Perguntou. Vou abrir uma fundação, disse Dona Benedita, para ajudar idosos abandonados, pessoas como eu, pessoas que ninguém vê. E vou precisar de alguém para me ajudar. Alguém que entenda o que é ser invisível. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Severina. Mas, senhora, disse, eu sou só uma empregada. Não sei nada de fundações. Eu também não, disse Dona Benedita. Mas podemos aprender juntas. Que você me diz? Severina a encarou. Olhou para os patrões que a haviam tratado como um móvel durante 15 anos. Olhou para o cartão em sua mão e sorriu. Eu adoraria, disse. Dona Benedita assentiu. Virou-se para seus sobrinhos uma última vez. Feliz Ano Novo, disse.
Espero que o próximo ano lhes ensine algo sobre o que realmente importa na vida. Porque o dinheiro que têm não lhes servirá de nada quando estiverem velhos e sozinhos. E com a forma como tratam as pessoas, vão terminar muito sozinhos. E com isso, Dona Benedita Oliveira de Souza, herdeira de 72 milhões de dólares. Saiu da mansão onde a haviam humilhado uma semana antes, mas desta vez não saiu correndo, não saiu chorando, não saiu com uma nota de R$ 50 na mão. Saiu de cabeça erguida, com um advogado ao seu lado, com um Mercedes esperando-a na porta, e com algo que valia mais que todos os milhões do mundo: sua dignidade intacta. Se esta história te fez sentir algo, seja raiva pela injustiça ou satisfação pelo karma, então você entende do que eu falo. Use o Super Thanks se quiser apoiar que sigamos contando histórias de pessoas invisíveis. Cada apoio faz a diferença. 6 meses depois, Dona Benedita estava sentada na varanda do seu apartamento em Miami. Um apartamento com vista para o mar, com móveis que havia escolhido ela mesma, com fotos de seu irmão Lucas em cada parede. O sol se punha sobre o oceano, pintando o céu de laranja e rosa, um espetáculo que Dona Benedita nunca se cansava de ver. Em sua mão tinha uma das cartas de Lucas. A havia lido centenas de vezes, mas cada vez encontrava algo novo, algum detalhe que havia escapado, alguma palavra que a lembrava do menino que havia sido seu irmão. Querida Dindinha, dizia a carta, hoje completo 60 anos e ainda penso em você todos os dias. Me pergunto se está bem, se é feliz, se finalmente encontrou alguém que cuide de você, como você cuidou de todos os outros. Quero voltar a vê-la, quero abraçá-la, quero dizer em pessoa o quanto significa para mim, mas tenho medo. Medo de que não me reconheça, medo de que tenha me esquecido, medo de que o tempo tenha destruído o que tínhamos. Então continuo aqui, construindo, trabalhando, esperando o momento em que tenha a coragem de voltar. Seu irmão que a ama, Lucas. A carta estava datada de 8 anos atrás, 8 anos antes de Lucas morrer, sem encontrar a coragem de voltar. Dona Benedita secou uma lágrima. Não de tristeza, de gratidão. Porque, embora nunca mais tenham se visto, sabia agora que seu irmão a havia amado até o fim, que nunca a havia esquecido, que havia passado sua vida construindo algo para deixar para ela. Isso valia mais que qualquer quantia de dinheiro. Senhora Benedita. A voz veio de dentro do apartamento. Era Severina. Já não usava uniforme de empregada. Agora usava roupas casuais, elegantes, mais confortáveis. O tipo de roupa que uma diretora de fundação usaria, porque era isso agora. Severina, diretora da Fundação Dindinha Benedita. A fundação havia sido ideia de Dona Benedita, mas Severina a havia transformado em realidade. Em 6 meses, haviam aberto 3 lares para idosos abandonados, em São Paulo, no Rio, e um em Miami, para idosos latino-americanos que haviam emigrado e terminado sozinhos. Cada lar levava o nome de alguém importante para Dona Benedita. O primeiro se chamava Lar Otávio, em homenagem ao seu irmão. O segundo, Lar Neide, por sua irmã. O terceiro, Lar Severina, porque Dona Benedita insistiu. Que foi, Severina? Perguntou Dona Benedita. Tenho uma ligação para a senhora, disse Severina. É Mariana, de novo. Dona Benedita suspirou. Mariana ligava todas as semanas, desde que Dona Benedita tinha se mudado para Miami. Às vezes para se desculpar,
Às vezes, para perguntar como ela estava. Às vezes, só para chorar. Ela era a única dos 4 sobrinhos que tinha tentado manter contato. Lucas não tinha ligado nenhuma vez. Guilherme tinha enviado uma carta formal, através de seu advogado, tentando impugnar o testamento. A impugnação tinha sido rejeitada em 3 jurisdições diferentes. Fernanda tinha publicado coisas desagradáveis nas redes sociais, chamando Dona Benedita de uma velha mal agradecida, que tinha roubado dinheiro que não lhe correspondia. Mas Mariana era diferente. Mariana parecia genuinamente arrependida. "Passe a ligação", disse Dona Benedita. Severina assentiu e lhe passou o telefone. "Dindinha", disse a voz de Mariana. "Obrigada por atender. Eu sempre atendo", disse Dona Benedita. "Você sabe." Houve um silêncio longo. "Dindinha, quero te pedir uma coisa", disse Mariana finalmente. "Diga, eu quero ir te ver em Miami. Quero falar com você pessoalmente. Explicar coisas. Pedir perdão como se deve." Dona Benedita olhou o oceano, as ondas quebrando contra a orla, o sol desaparecendo no horizonte. Pensou na noite de Natal, em Mariana olhando para o outro lado enquanto a humilhavam. Em Mariana não dizendo nada quando lhe ordenaram que fosse embora. Mas também pensou na menina que Mariana tinha sido. A menina que corria para abraçá-la quando chegava de visita. A menina que lhe dizia: "Dindinha, te amo muito." Essa menina ainda estava ali, em alguma parte. "Venha", disse Dona Benedita, "mas venha sozinha, sem Lucas, sem Guilherme, sem Fernanda, só você." "Obrigada", disse Mariana, sua voz embargada pelas lágrimas. "Obrigada." "Dindinha, não me agradeça ainda", disse Dona Benedita, "porque nós vamos ter uma conversa muito longa e você vai escutar tudo o que eu tenho para dizer." "Eu farei", disse Mariana. "Eu prometo." Dona Benedita desligou. Severina a olhava com expressão interrogativa. "Você a convidou?" perguntou. "Eu a convidei", confirmou Dona Benedita. "Kay, todo mundo merece uma segunda chance, mesmo que tenha tardado a pedi-la." Severina sorriu. "Isso é muito generoso da sua parte", disse. "Não é generosidade", disse Dona Benedita. "É sabedoria. Aprendi há muito tempo que o rancor não machuca quem te magoou, só machuca você. E eu já estou muito velha para carregar esse peso." Levantou-se de sua cadeira com um pequeno grunhido. Seus ossos ainda protestavam. Mas agora tinha melhores médicos, melhores remédios, melhores condições. O dinheiro não comprava a felicidade, mas comprava conforto. E aos 68 anos, o conforto era inestimável. "O que tem para jantar?" perguntou. "Pudim de tapioca", disse Severina. "Sua receita, a que a senhora me ensinou." Dona Benedita sorriu. O pudim de tapioca, a receita de sua avó, a mesma sobremesa que tinham querido jogar no lixo na casa de Lucas. Agora comia todas as semanas, em seu próprio apartamento, com uma amiga que a valorizava. Era curioso como funcionava a vida. "Vamos para dentro", disse Dona Benedita. "Antes que esfrie." Caminharam juntas para o interior do apartamento. 2 mulheres que tinham sido invisíveis a vida inteira. 2 mulheres que o mundo tinha ignorado, menosprezado, esquecido, mas que agora se tinham uma à outra. E isso era tudo o que precisavam. Esta história não deveria existir. Histórias como esta não deveriam ser necessárias. As pessoas mais velhas não deveriam ser abandonadas por suas famílias.
As mulheres negras não deveriam ser tratadas como se não valessem nada. As pessoas de corpos grandes não deveriam ser invisíveis. Mas o mundo é imperfeito. E é justamente por isso que histórias como a de Dona Benedita importam. Um ano depois, a Fundação Dindinha tinha agora 8 lares em 3 países: Brasil, Estados Unidos e Portugal. Mais de 400 idosos viviam nesses lares. Idosos que tinham sido abandonados. Idosos que não tinham ninguém. Idosos que, como Dona Benedita, tinham sido tratados como invisíveis. Dona Benedita visitava cada lar pessoalmente, sentava-se com os residentes, escutava suas histórias, lembrava-lhes que não estavam sozinhos, porque ela sabia o que era estar sozinha e não queria que ninguém mais sentisse isso. Mariana tinha vindo a Miami. Tinham falado durante horas, tinham chorado, tinham gritado e, ao final, tinham começado a reconstruir algo que parecia uma relação. Não era perfeita, nunca o seria. O dano estava feito, mas era um começo. Lucas tinha perdido sua empresa, más inversões, sócios que o traíram, o karma, pensava Dona Benedita, embora nunca o dissesse em voz alta. Guilherme seguia sendo advogado, seguia sendo frio, seguia sem ligar. E Fernanda? Fernanda tinha se divorciado de Lucas quando ele perdeu o dinheiro. Resultou que seu amor tinha um preço. E quando o preço desapareceu, o amor também. Dona Benedita não sentia alegria por suas desgraças, só uma espécie de tristeza melancólica. Tinham tido tantas oportunidades de ser melhores pessoas e as tinham desperdiçado todas. Mas essa era a história deles, não a dela. A história de Dona Benedita era diferente. Era a história de uma mulher que passou 68 anos sendo invisível, que foi humilhada, ignorada, esquecida, que teve que esperar até o final de sua vida para ser vista, mas que finalmente foi vista, não pelo dinheiro. O dinheiro era só um meio, uma ferramenta. Foi vista pelas pessoas que ajudou, pelos idosos em seus lares, por Severina, por Mariana, por todos aqueles que finalmente a miraram e viram um ser humano digno de respeito. Isso era o que realmente importava. No último dia dessa história, Dona Benedita estava sentada no jardim do Lar Otávio, em São Paulo. Era um jardim pequeno, mas bonito, com flores que havia escolhido ela mesma, com bancos onde os residentes podiam sentar-se para tomar o sol. A seu lado estava uma mulher de 93 anos. Se chamava Dona Aparecida. Havia sido abandonada por seus filhos em um hospital público. A haviam encontrado sozinha, confusa, sem ninguém que a reclamasse. Agora vivia no Lar Otávio. Tinha sua própria habitação, 3 refeições ao dia, companheiros que a escutavam, cuidadores que a tratavam com dignidade. Dona Benedita, disse Dona Aparecida, sua voz débil, mas clara. Posso lhe perguntar algo? Claro, disse Dona Benedita. Por que faz isso? Por que gasta seu dinheiro em nós? Poderia estar em uma mansão, viajando pelo mundo, mas está aqui, com velhos como eu. Dona Benedita sorriu. Tomou a mão enrugada de Dona Aparecida. Porque eu sei o que é ser invisível, disse. Eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é sentir que a gente não vale nada. E se eu puder fazer com que uma única pessoa se sinta vista, então tudo vale a pena. Dona Aparecida a olhou com os olhos marejados. A senhora é um anjo, disse ela. Não sou um anjo, disse Dona Benedita.
Sou apenas uma velha que teve sorte e que decidiu usar essa sorte para algo bom. Ficaram em silêncio por um momento, olhando o jardim, escutando os passarinhos, sentindo o sol em seus rostos. E Dona Benedita pensou em seu irmão Sebastião, nas cartas que nunca enviou, no amor que nunca conseguiu expressar pessoalmente, mas que agora, através dela, chegava a centenas de pessoas. Eu te prometo, Sebastião, sussurrou Dona Benedita, tão baixo que só ela podia ouvir. Eu vou cuidar de todos que eu puder, como você cuidou de mim. E ela cumpriu. Dona Benedita Oliveira de Souza viveu até os 84 anos. Morreu tranquila, em seu apartamento no Rio de Janeiro, com Severina ao seu lado. A fundação que ela criou continua funcionando até hoje. Tem 25 lares em 7 países. Mais de 2.000 idosos vivem ali. E em cada lar há uma foto de uma mulher negra, mais velha, de corpo grande, sorrindo para a câmera. Debaixo da foto há uma placa que diz: Dona Benedita Oliveira de Souza, fundadora, 1956-2040. Ela viu os invisíveis, porque era isso que Dona Benedita fazia. Via as pessoas que ninguém mais via e lhes recordava que valiam a pena. Você tem 2 opções agora. Pode fechar este vídeo e seguir com seu dia. Esquecer o que ouviu. Voltar para a sua rotina. Ou pode fazer algo diferente. Pode olhar ao seu redor. Ver as pessoas que normalmente ignora. O seu Valdemar que vende pipoca na esquina. A Dona Rosa que limpa seu escritório. A vizinha que mora sozinha e nunca recebe visitas. Você pode vê-los. Realmente vê-los. Não precisa de milhões de reais para fazer a diferença. Às vezes, tudo o que se precisa é um sorriso, uma palavra amável, um momento de atenção. Dona Benedita passou 68 anos sendo invisível, mas quando finalmente teve o poder de fazer algo, usou-o para ver os outros. Você pode fazer o mesmo, agora mesmo, sem esperar herdar nada. A pergunta é: você vai fazer? Nos comentários, me conte. Você conhece alguém como Dona Benedita? Alguém que dá tudo sem receber nada em troca. Alguém que merece ser visto, mas que o mundo ignora. Conte-me a história dessa pessoa, porque cada história importa. E se esta história te fez sentir algo, compartilhe-a, não pelo vídeo, pela mensagem, pela verdade de que todos merecemos ser vistos, pela esperança de que o karma existe, mesmo que às vezes demore a chegar. Meu nome não importa. A história importa. E esta começou com uma família que expulsou a Dindinha no Natal e terminou com essa mesma Dindinha mudando a vida de milhares de pessoas. Porque às vezes, os que menos têm são os que mais dão. E às vezes, os invisíveis são os que mais veem. Feliz Natal, feliz Ano Novo e feliz vida a todos que escolhem ver. Até a próxima história.